professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que as atividades, exercícios e para-casas sempre devem ser feitas em relação com o que vimos aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina fazendo uma revisão. Então, como a revisão é um pouquinho maior, hoje eu não vou apresentar para vocês os trabalhos artísticos que vocês me mandaram, tá? Tem alguns para serem expostos, mas eu vou expor na próxima aula, que aí vai caber tudo direitinho na videoaula, tá bom? Primeiro, vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda e Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Então agora vamos para a nossa revisão. Voltando a lembrar que as atividades que eu recebi de vocês eu vou apresentar na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Como a nossa revisão ela é bem grande, né? Porque conseguimos estudar bastantes coisas neste bloco do livro. A gente estudou da página 9 até a página 59. O que eu fiz aqui foi resumir a nossa matéria. Nós vamos ler juntos, vamos refletir. Eu vou lembrar vocês todas essas matérias, tá? As matérias que estão nessa videoaula são as matérias que vão cair na nossa avaliação. Então, não se preocupem com as matérias que não estão na videoaula. Se não está na videoaula, vocês não precisam reestudar neste momento. Só depois, tá bom? Então, vamos lá. O bloco 1, do livro de vocês era Plantando a Arte, ou seja, tudo que estudamos no bloco tinha a ver com a natureza. Vocês se deram conta disso? Tenho certeza que sim. Geralmente, quando falamos de seres vivos, logo pensamos nos animais. No entanto, plantas também são seres vivos e estão muito presentes nas artes, das mais diferentes formas. Observe, por exemplo, a pintura Nunca se viu tanto uma mão, da paulista Constância Neri. Esta obra é um ótimo exemplo de art knife, estilo baseado na exuberância de cores e na simplicidade. O que você acha que está acontecendo no cenário da pintura? Então, essa é a pintura Nunca se viu tanto uma mão. O tema principal dessa pintura é a natureza, né? Você observa que existem trabalhadores, que existe aí também um laguinho, existem montanhas, mas o tema principal é a natureza, é como as pessoas estão convivendo com a natureza, às vezes plantando, às vezes colhendo, sentadas, até mesmo brincando. Então a natureza, ela nos proporciona todas essas coisas. Além da beleza, ela proporciona trabalho, ela proporciona alimento, diversão e tudo mais. Na natureza existem muitas plantas com cores e formas variadas. Neste tema, vamos estudar algumas delas. Para começar, observe as fotografias desta página. Você conhece alguma das plantas? Já viu folhas parecidas? Então, a natureza, além de tudo isso que a gente já disse, ela nos proporciona muitas belezas, muitos formatos. Observem, nessa tela nós temos 6 folhas e nenhuma delas se parecem. Elas são perfeitas e, ao mesmo tempo, muito diferentes entre si. E aqui também nós aprendemos 2 técnicas, vocês lembram? A frotagem, que é a técnica que explora a textura dos objetos e materiais, ao colocar uma folha de papel sobre eles e, em seguida, friccionar uma ferramenta de desenho, como lápis ou giz de cera, sobre o papel, sem que o objeto que está por baixo se mova. Então, a frotagem, a gente utiliza, por exemplo, um pedaço de folha, coloca embaixo, coloca então nossa folha de papel, onde vai ficar nossa arte, não deixamos essa folha se mover ali embaixo e passamos o giz de cera. Quando a gente passa o giz de cera, aquela textura daquela folha que está ali abaixo vai passar para o papel de uma maneira bem colorida, como nós vemos aqui nessas 2 imagens. Alguns alunos, inclusive, fizeram trabalhos de frotagem muito lindos. E o carimbo, um pouquinho diferente, né? A gente passa a tinta num objeto ou material com textura e depois pressiona sobre o papel, imprimindo as marcas na superfície, como é esse caso, que essa pessoa passou tinta na folhinha e depois colocou a marca dela ali no papel. E essa, vocês podem perceber que é a mesma arte, né? Vocês podem ver pela folhinha roxa e que depois foi transformada ainda mais com outras marcas de outras cores. E estudamos também sobre a natureza morta, né? Há muito tempo, os artistas buscam representar seres inanimados em suas pinturas.
construindo arranjos com elementos como frutas e objetos para formar uma composição. Esse tipo de pintura é conhecido como natureza morta. Só que na Idade Média, as naturezas mortas costumavam aparecer lá no fundo das pinturas. É como se eu estivesse aqui e vocês decidirem fazer uma pintura sobre mim, e então eles colocariam algo atrás, assim, como se fizesse parte do cenário. Mas no século XVI, as pessoas começaram a pintar exatamente as naturezas mortas. Eles passaram de simples decoração para a alegoria, né? Eles passaram a ocupar todo o espaço da tela, como esse que vocês veem aí, né? A gente discutiu bastante sobre esse quadro nas nossas aulas, porque dá para observar até mesmo as texturas, né? O trabalho foi tão bem feito que o pêssego, ele tem uma textura aveludada, a melancia você consegue sentir os locais onde estão os caroços, então é bem bonito. Então a natureza morta são quadros feitos de naturezas mortas, ou seja, frutas, flores. Normalmente eles gostam muito de colocar frutas. Então, a natureza morta é quando nada com vida falante, como nós, né, como animais, eles não estão retratados. Então, normalmente frutas e plantas. E as pinacotecas, vocês lembram que são as pinacotecas? A pinacoteca é uma palavra que vem do grego, né? Pinax, que significa quadro, e tec, que significa coleção. Então, Pinaxtec virou pinacotecas. Então, a pinacoteca é um local, também pode ser o nome de um museu, em que há uma grande coleção de quadros. No Brasil, a gente tem várias pinacotecas, mas a principal é a do estado de São Paulo, no antigo Museu Público de Arte, fundado em 1905. E lá existe grande acervo de pinturas de artistas brasileiros e estrangeiros. Por exemplo, na Espanha, nós temos o Museu do Prado, que tem mais de 6.000 obras. É uma pinacoteca, um local onde tem uma coleção muito grande de quadros. Depois nós passamos a aprender sobre as flores, a arte e a tecnologia. Porque tudo que vimos até agora era ligado a flores, plantas e arte, mas a tecnologia ainda não estava envolvida. Também é comum encontrar flores em pinturas de natureza morta, mas as flores na arte podem ir muito além das naturezas mortas. A instalação Floating Flower Garden, o Jardim das Flores Flutuantes, por exemplo, foi formada por mais de 2.000 flores naturais penduradas em um enorme espaço branco, criando um jardim suspenso e interativo. Quando os visitantes se moviam, as plantas subiam ou desciam em uma espécie de dança. Essa instalação foi apresentada no Museu Nacional de Ciência e Inovação em Tóquio. Então, ao invés de fazer um jardim vindo de cima, eles fizeram um jardim vindo de baixo. E o que fazia essas plantas se moverem era a tecnologia. Olha só que legal. Outra maneira de falar sobre as flores e sobre a natureza, por exemplo, algo que normalmente a gente não pensaria, é a música e a dança, como o Quebra-Nozes, né, que é uma obra do Pyotr Tchaikovsky. E dentro desta obra existe a Valsa das Flores, né? Então as flores, elas são representadas pelas bailarinas, vocês lembram? É possível encontrar flores em diversas manifestações artísticas. Um exemplo da mistura da dança e flores é a Valsa das Flores, uma das partes de um balé chamado Quebra-Nozes, do compositor russo Tchaikovsky. Para compor este balé, o Tchaikovsky trabalhou a música em parceria com o coreógrafo Mariusz Petipa. Então, as flores, elas não existem na nossa cultura e na nossa arte somente ali quando a gente consegue pegar, cheirar, né? Nós temos aí também a Valsa das Flores, que mostra que as flores e a natureza podem incentivar a arte e inspirar os artistas muito além do quadro e do desenho, mas também através da música e da dança. Inclusive, nessa dança, as bailarinas representam as flores, né? E as saias são as pétalas. Olha só que bonito. E falamos também do Oshibana, como experimento artístico, né? Porque muitas vezes a gente quer guardar uma lembrança de uma flor. Então, a gente deveria ressecar as flores e fazer essa arte que veio lá do Japão, que eu adoro fazer e vocês também gostaram muito. Eu recebi trabalhos lindos de vocês sobre o Oshibana. Então, eu tenho certeza que vocês sabem tudinho dessa matéria. Muitas vezes gostamos tanto de uma folha ou de uma flor que queremos guardá-las. Uma maneira de fazer isso é colocá-las no interior de um livro pesado, depois de algum tempo elas vão secar e ficar prensadas. Essa técnica é muito utilizada no Japão e o material seco pode ser usado em composições visuais, que foi o que vocês fizeram, né? Esse tipo de trabalho é chamado em japonês de Oshibana, que significa prensa-flor. Então, no Oshibana, né, nós temos uma cultura muito diferente da nossa, a japonesa, utilizando essas técnicas que até mesmo a gente aqui tão longe do Japão consegue fazer e fazer obras maravilhosas. E depois falamos de florestas, jardins e plantações para poder iniciar uma conversa sobre as cores. Vamos ver.
Em florestas, é comum encontrar plantas de diferentes espécies convivendo em harmonia. Ao observar esse tipo de paisagem, é possível notar diferentes tonalidades, principalmente da cor verde. E é justamente essa riqueza de tons que inspira muitos artistas a criar suas obras. Para começar, observe a obra vista de Dedham, do britânico Thomas Gainsborough. Então, nós conseguimos encontrar muitos tons de verde em qualquer tipo de arte que vá retratar florestas, né? Porque as tonalidades de cor encontradas na natureza, elas são próprias obras de arte. E nós aprendemos também sobre as tonalidades, né? Então, porque vimos tantos quadros com diferentes tons, vamos aprender sobre as tonalidades de cores. Todas as plantas têm a mesma cor? Ou é possível perceber verdes mais claros e outros mais escuros? Provavelmente você também vai notar que existem verdes mais amarelados ou mais azulados. Essa variação de uma mesma cor é o que chamamos de tonalidade. Então, isso é importante, meninos. Prestem bastante atenção, gravem aí. A tonalidade é a variação de uma mesma cor, né? Então, podemos ter vários tons de verde. Observe o esquema que explica como fazer misturas de tinta para conseguir diferentes tonalidades de uma cor. Para isso, é importante se lembrar das cores primárias. Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. Isso também é importante. O verde, por exemplo, é o resultado da mistura de duas cores primárias, que é o amarelo e o azul. Portanto, o verde é uma cor secundária. E aqui, né, nós temos o esquema. O azul com amarelo, verde. O verde com amarelo, né, mais amarelo, verde amarelado. Então, você faz o verde a partir do azul e do amarelo. Se você acrescenta mais amarelo, ele vai ficar um verde mais amarelado. Se você coloca mais azul, vai ficar um verde mais azulado, mais puxado para um verde mais escuro. Se você colocar o verde e o branco e o verde e o preto e o preto são cores neutras, né? O branco vai deixar verde claro e o preto verde escuro. Lembrando que esse tipo de experiência a gente tem que usar um pinguinho de tinta de cada vez, porque se você colocar muito preto, não vai ter verde, vai acabar se transformando tudo em preto e vai perder a razão, né, a experiência. O impressionismo. Vamos falar do impressionismo, que foi uma das escolas de arte que nós estudamos, né? Na natureza, há uma grande variedade de cores. Inspirados nessas características, alguns artistas franceses do século XIX passaram a sair dos ateliês para pintar ao ar livre e buscar referências próximas à natureza. Então, antes dos impressionistas, vinha tido uma onda de artistas que pintavam dentro de seus ateliês. Eles não saíam para fora. Eles pintavam pessoas, naturezas mortas, sempre dentro de casa. Então, o ambiente das pinturas era sempre mais escuro, com os tons de uma casa, né? Então, os impressionistas decidiram se inspirar na natureza, sair de suas casas, de seus ateliês e pintarem nos jardins, nos bosques, nos pomares, nas cidades, né? Buscar a natureza, não só a rural como a urbana, buscar prédios diferentes, luzes diferentes para poder compor suas obras. Foi a partir dessa nova forma de criar arte que surgiu o movimento artístico impressionismo. Com pinceladas rápidas e curtas, os artistas dessa época conseguiram trazer o efeito da luz do sol e do frescor da vegetação para as telas. Então, o que acontece é que os impressionistas eles tentavam não só trazer a natureza, mas também as cores e a luz da natureza, como o Jardim, a obra O Jardim do artista de Giverny, que é do Claude Monet, que é um dos principais artistas impressionistas, né? Então, vocês têm aqui esse quadro, vocês podem perceber que as cores são muito diferentes, né? Vocês conseguem ver também que não há uma uniformidade no traço. Eles fazem traços bem rapidinhos. E vocês podem perceber, por exemplo, aí as flores, né? Essa parte roxa. Aí no meio nós temos quase uma explosão de branco. Isso traz pra gente a ideia de que existe muita luz neste local, né? E que está quase cegando ali as flores. Então esse era o propósito dos impressionistas. Retratar a natureza como ela é, através de suas cores e suas luzes. E também vimos sobre o Monet de Massinha, né? Já que vimos aí obras do Monet, vamos falar da Galeria de Arte de Massinha, que é uma série de animação suíça, que foi dirigida pela japonesa Fusako Yuzaki e lançada em 2005. Cada episódio da série falava de um pintor diferente, né? E como vimos o Monet, estamos falando do Monet de Massinha. E sempre utilizando a massinha de modelar. Então, para compor a animação, o que ela fez foi fazer cada um dos bonequinhos de massinha em cada um dos movimentos, fotografá-los e depois colocá-los juntos para criar aí este filme. Para criar 1 segundo de animação, por exemplo, normalmente se tira 24 fotos. Então imaginem quanto se gasta, quanto tempo, quanto esforço é preciso para fazer um vídeo de 15 minutos. É muito tempo, né, meninos?
Então, um dos episódios dessa série é focado no Claude Monet, que a gente está falando. E nele se pode ver algumas obras do artista reconstruídos com as massinhas de modelar. E agora vamos falar das lendas indígenas, né? As lendas contam histórias que misturam relatos reais ou acontecimentos históricos com a imaginação e a cultura popular. Essas histórias são transmitidas de geração em geração, ganhando novas versões ou se ampliando ao longo dos anos. Há lendas que falam de personagens mitológicos e até de árvores gigantescas, cheias de segredos e encantamentos que ajudam a passar mensagens para as pessoas. E voltando a falar de povos nativos, né? Nesse caso não são indígenas, são um povo da Etiópia, né? Então são africanos, mas que também trazem a natureza para dentro de sua cultura, que são os povos Surma e Mursi. Vocês se lembram bem, né? Porque eu recebi trabalhos lindos de vocês, que vivem no Vale do Rio Omo, lá na Etiópia. Ele tem um costume especial de enfeitar o corpo com elementos da natureza. Eles vestem a natureza, olha só que incrível. Eles criam trajes e adereços usando flores, folhas, galhos e frutos, e também pintam o próprio corpo com tintas naturais. Elas são feitas com pigmentos obtidos do solo. Pigmento é tudo aquilo que dá cor, tá? E que apresenta diferentes tonalidades por se tratar de uma região vulcânica. Então, é um povo nativo, né? E que utiliza a natureza para se enfeitar. Eles vestem a natureza. Então, como estávamos falando de indígenas e povos nativos, vamos falar da cestaria indígena, que foi uma das últimas matérias que nós aprendemos, que é a prática de trançar fibras naturais para produzir objetos utilitários, como cestos e peneiras, e muito antiga e faz parte da cultura de diferentes povos do mundo todo. O material utilizado costuma ser escolhido de acordo com os elementos naturais, né? Então, temos bambu, vime, junco, palha, entre outros. E no Brasil, a arte da cestaria faz parte da tradição de muitos povos indígenas. As técnicas e os objetos vão sendo passados de geração em geração, então as crianças vão aprendendo com os pais, que aprenderam com os avós, que aprenderam com os bisavós, e assim essa cultura não morre, ela continua viva na comunidade indígena. E atualmente, além de ser uma forma de divulgar e preservar a cultura dos índios, também serve como comercialização, então eles conseguir dinheiro, né? É o trabalho deles hoje em dia. E as tramas dos indígenas, como a gente pode perceber, é muito comum o uso de padrões, né? Então nós temos aí várias maneiras de se desenhar. É um trabalho bem difícil, né? Vocês percebem que tem toda uma técnica muito complicada envolvida. E o para casa de revisão de vocês tem tudo a ver somente com essas matérias que eu passei para vocês. Então, vão no livro, procurem essas matérias, leiam somente essas partes. Leiam, porque o que eu coloquei aqui foi somente um resumo, uma revisão, para a gente poder relembrar, tá? Então, para fazer o exercício, leiam a matéria no livro. Assistam a videoaula, leiam a matéria do livro, façam para casa e na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Então, número 1. O principal tema do primeiro bloco do nosso livro didático foi a natureza e a arte. Por que, em sua opinião, os artistas se inspiram tanto na natureza? 2. Explique a técnica da frotagem. 3. Explique a técnica do carimbo e qual a principal diferença entre ela e a frotagem. 4. Explique o que são as pinacotecas. 5. Explique como foi feita a valsa das flores do Tchaikovsky e como as bailarinas representam essa valsa em um espetáculo de balé clássico. 6. Explique o que é Oshibana e como devemos realizar essa técnica artística. 7. Explique por que as cores podem ter vários tons, ou seja, várias tonalidades diferentes. 8. Os artistas impressionistas modificaram a maneira de pintar de sua época. Além da maneira de pintar, os impressionistas utilizavam pinceladas curtas e fortes. Eles também modificaram o local em que se pintava. Qual era esse local? E 9. Explique o que foi o programa Monet com massinha. 10. Quais foram as expressões indígenas que aprendemos durante este bloco? Então, eu quero que vocês escrevam essas perguntas no caderno de arte, respondam utilizando a videoaula e o livro como parâmetro, né, para estudo. E na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Faremos as correções, então, já na próxima aula. Então, façam bem rapidinho a revisão. A nossa avaliação vai ser na semana que vem. E se vocês entenderem todas essas matérias que estão nas atividades, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá bom? Então, até a próxima aula. Estudem bastante e lembrem-se, juntos no caminho certo.